Olá a todas e a todos! Antes de tudo, quero dizer que este podcast está maior do que o normal porque, ao final do programa, irei dizer na íntegra o cordel A Morte de Coquinha, do poeta Rogaciano Leite, obra que por muitos anos estava perdida e que diz respeito ao nosso programa de hoje. Você vai entender o porquê mais na frente, mas decidi explicar logo, pois, ao acabar o episódio de hoje, você já fica ciente que os últimos minutos do programa serão voltados para a declamação desse cordel. Quero agradecer rapidamente a Fernando Gurjão Sampaio, o @tanto_tupiaçu, Luana Luiz, Lara Deus, Eiffel, A Véia dos Contos, Lorena Barros, Matheus Schuller, Darlan Alves, Amanda Lemos, Jeffrey Walber, Priscila Rocha, Diogo Curto, André Caetano, Clara Souto, Clara Menezes, Marjorie Correia, J. Simões e todas as outras 453 pessoas que compartilharam a minha última thread no Twitter, referente ao último episódio daqui do nosso podcast Sertão Sem Nó. Eu me chamo Jefferson Souza, sou jornalista, cineasta e pesquisador de cultura popular nordestina. Estou à frente do Sertão Sem Nó, um podcast que busca preservar a memória cultural e coletiva de regiões dos sertões nordestinos, salvaguardando-as através da contação de histórias. Mas deixemos de conversa e vamos para o episódio de hoje. Rogaciano Leite, um dos maiores poetas e jornalistas da história do sertão pernambucano, fez um cordel na época sobre o caso, mas tanto ele quanto a família da história tentaram destruí-los com o tempo. O crime descrito a seguir é um tabu até hoje e conta com 3 versões, e a obra em cordel é uma delas. Tratando-se de quase um quebra-cabeça formado por amor e injustiça, nos curiosas histórias reais dos sertões do Nordeste de hoje, vamos de A Morte de Coquinha. Umburanas, distrito de São José do Egito, no sertão do Pajeú de Pernambuco. Antônio falecia na prisão após fazer greve de fome. Idoso em idade muito avançada, ele estava preso pelo assassinato de Coquinha, a sua neta, morta há poucas semanas, em 3 de março de 1939. A região se entristeceu com a morte dela, mas também com a morte dele. Primeira versão da história. O Cordel Proibido. No texto rimado de 148 estrofes, Coquinha, de 17 anos, se apaixona e noiva com Cícero, da Paraíba do Norte. O avô da moça, Antônio, prendia a jovem na fazenda Bom Sucesso, sítio da família na região, para que ela não pudesse ir vê-lo. Certo dia, ela vai à feira de rua do distrito e encontra um amado. A cavalo, o avô vai atrás e laça a jovem com uma corda firme. Ele a arrasta pelo chão por toda a feira, amarrada, forçando o cavalo a pisoteá-la. Assim o faz até a fazenda. Lá, a mãe da moça a agride mais ainda com chicotadas. O pai da jovem, Manuel, sem saber de nada, chega no último segundo de vida da filha, a tempo dela ainda tomá-lo à benção. Antônio alega que a neta se envenenou. A polícia vai até o distrito e, após examinar o corpo, prende pai, mãe e avô por assassinato. O pai é liberado por inocência. A justiça foi feita e é perfeita. Fim. Segunda versão. Segundo a família de Cícero. No cordel, Cícero é apresentado como um covarde, que não faz nada. Mas, na verdade, quando Coquinha foi laçada, o jovem e viril partiu para defender a amada, em uma luta braçal com o algoz, saindo derrotado. O folhetim diz que ele empilhava caixas como trabalho, porém, ele tinha dinheiro e era o dono de uma estrutura comercial móvel, sendo um bom partido, diferente do dito na obra poética. Ele ainda planejou ir atrás de Coquinha, mas foi acuado por outros homens do sítio. Segundo a família, ele nunca mais voltou a noivar. Fim. Terceira versão, segundo a família de Coquinha e demais cidadãos da região. A memória coletiva confirma a luta de Cícero, assim como a bondade de Antônio, que doava comida aos famintos e amava a família. O cordel diz que Antônio fugiu, mas popularmente é dito que ele se entregou à polícia. Como um jovem homem viril, apanhou de um idoso.
Qual o motivo da região se entristecer com a morte de um assassino? O que Cícero tinha de errado? Por qual motivo os outros homens não deixaram Cícero ir atrás de Coquinha? Onde estava o pai de Coquinha o tempo todo, que só chegou no final? A principal teoria é a de que Manuel, pai de Coquinha, é quem estava em cima do cavalo, é quem lutou e venceu Cícero, é quem arrastou a jovem para a morte. Antônio assumiu a culpa por 2 motivos. Já estava próximo da morte e preferia morrer a ter que viver com aquela vergonha social. É importante pontuar que Cícero era negro e, por isso, um possível racismo explicaria a não aprovação de um genro com dinheiro naquela época. Tanto há registros de comoção com a morte de Antônio, quanto também de pessoas caçando Manuel, reafirmando mais ainda a teoria de que Antônio era inocente e Manuel que era o culpado. A família afirma que Manuel fugiu para o Maranhão e sumiu do mapa. Então o cordel estaria errado? A resposta correta estaria precipitado. Ele foi escrito por um jovem de 19 anos, na flor da emoção, quando soube do caso. Porém, ele não estava presente. Esse jovem era ninguém menos que Rogaciano Leite, que viria a ser um dos maiores poetas e jornalistas da história da região, com poesias expostas na Praça Vermelha de Moscou, na Rússia, e com reportagens vencendo o Prêmio ESSO. Mais velho, ele pedia que esquecessem o tal cordel. O cordel passou um bom tempo perdido fisicamente. Todavia, jovem patriota, um poeta de São José do Egito, decorou a poesia de cabo a rabo e, por causa dele, a obra foi passada para a geração à frente até chegar hoje em dia. Eu destaquei aqui que a história trata-se de um acúmulo de versões e que mesmo que a família tenha uma versão mais oficial, por ser a própria família da vítima e do algoz, muitas informações são imprecisas por causa do tempo e do pouco registro. O erro judiciário, por exemplo, provavelmente aconteceu porque o distrito não tinha posto policial e, por isso, foi preciso vir policiais de mais longe. São José do Egito, a cidade detentora da região, também era pouco desenvolvida na época e dependia muitas vezes de juizados externos. Independente dos detalhes, o caso tornou-se um tabu para a família justamente pela vergonha. O grau de crueldade atravessou as décadas e é compreensível que muitas pessoas não se sintam à vontade de falar sobre o caso, principalmente por envolver machismo e, ao que tudo indica, racismo, em um grau bárbaro. Informações complementares. Onde ficava a Umburanas, hoje é o município de Tapetim, no sertão do Pajeú de Pernambuco. Outra informação é que esse é o primeiro episódio que não modificamos os nomes dos personagens da história, tanto pelo tempo que o caso ocorreu, quanto pela permissão que nos foi dada pelos familiares do caso. Agradeço a você que ouviu até aqui. Se puder, compartilhe esse episódio com as suas amizades e siga o nosso podcast Sertão Sem Nó em seu serviço predileto, como Spotify, Deezer, Google Podcasts e YouTube. Nas redes sociais, estou como Jeff Garapinha. As fontes desse episódio foram: Arquivo Geral do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pesquisador Saulo Passos. Família de Cícero, a qual não irei dizer o sobrenome. Família de Coquinha, conhecidos como os Delfino. E o cordel de Rogaciano Leite. E é esse cordel que você vai ouvir agora, declamado na íntegra em seus 148 estrofes. A Morte de Maria Coquinha, por Rogaciano Leite. Leitores pegam na pena, sentindo no coração a mágoa, o pesar, a dor, o peso da comoção. Quero escrever, mas não posso, me foge a pena da mão. Assim muito pesaroso, cansado da maior pena, quero tintim por tintim narrar uma triste cena, que se deu com uma jovem, dessas que a sorte condena. Esta cena foi um crime, assombro da humanidade, no qual se vê da velhice nascer a barbaridade e a covardia dormindo nos braços da mocidade. Pode chamar-se este crime Cinema das Desventuras, aonde a série nos mostra, com suas telas escuras, o filme desenvolvendo as fitas das amarguras. Neste crime se divulga a tirania da sorte, obrigar uma donzela passar nas portas da morte, empurrada pelos braços de um novo Nero do Norte. Mediante este crime, até Deus vem furibundo, debruçar-se no espaço, observando este fundo, teatro incomensurável que dão-lhe o nome de mundo. A tradição brasileira até hoje não nos diz que tenha havido nas terras de nosso imenso país um crime que parecesse com esta cena infeliz. Este crime de que falo aterroriza os viventes, comove até as entranhas das venenosas serpentes, deixa tristeza morando nos corações conscientes.
Até o próprio vivente da classe racional, perante a este fenômeno tão trágico e descomunal, sente comoção no gênero, por mais que seja brutal. Neste fato se divisa, com vivacidade pura, um avor pegar a neta, espelho de formosura, e arrojá-la nas fendas da ingrata sepultura. Vê-se também uma mãe com um coração odierno, com a ira fustigável do satanás do inferno, martirizar uma filha, fruto do ventre materno. E finalmente se vê como um infeliz amor produz horrível desgraça que causa tanto terror, a falta que faz um homem numa ocasião de dor. Não venho por conta própria publicar noticiário, falo de acordo à epígrafe, conforme lê no diário as histórias que aparecem no popular comentário. Quem tiver raciocínio, preste atenção com cuidado, que sentirá o espírito bastantemente agitado, o coração em suspiro, pela tristeza enrugado. O fato foi o seguinte: em poesia eu confesso um assassinato feito na fazenda Bom Sucesso, causando na natureza o maior temeroso excesso. Em data de 3 de março, às 4 horas da tarde, do ano de 39, deu-se esse crime covarde, onde pedindo vingança, o sangue da vítima arde. Foi praticado este crime de forma tão desumana que só o vocabulário da triste cena tirana introduz pavor em todos os filhos da raça humana. Na fazenda Bom Sucesso, distrito de Umburanas, de São José do Egito das terras pernambucanas, foi o chão recipiente das tais desgraças tiranas. Em Bom Sucesso reside um cidadão importante, chamado Manuel Neneco, ricaço comerciante, sendo este pai de uma jovem completamente elegante. Era um verdadeiro tipo de brasão e honestidade, linda, robusta e corada, mas por infelicidade morreu sem colher as flores dos 18 anos de idade. Nos seios da juventude, permanecendo ainda vinha, o seu nome era Maria, mas lhe chamavam Cuquinha, sendo este desde criança o apelido que tinha. Era muito caprichosa, obediente a seus pais, trajava conforme a ordem dos costumes naturais, mas não que se aprofundasse nas vaidades banais. Contava ainda somente 17 anos de idade, permanecia no sítio, muito longe da cidade, é tanto que não podia desfrutar a mocidade. Mas vos sabeis que a moça, ainda sendo privada, não pode deixar de ser, pela paixão dominada, muitas vezes ama um jovem que até pouco lhe agrada. Seu coração de donzela, paixões, nunca tinha aceito, mas como o amor precisa deixar o corpo sujeito, veio o tempo de Cupido cravar-lhe a seta no peito. Sentia a paixão de um jovem da Paraíba do Norte, sem saber que ele haveria de testemunhar-lhe a morte e ser em tudo a origem de sua maldita sorte. Simpatizou esse jovem, Cícero é a sua graça, um bom caixeiro de loja, acostumado na praça, ele foi o amor primeiro que fez a sua desgraça. A ponto de casamento chegaram os namorados, esperando ter daquilo saborosos resultados, mas por causa dos pais dela, seus planos foram encerrados. Privada pela família ficou logo a senhorita, lá na fazenda deserta, tristonhamente proscrita, e o noivo não podia fazer-lhe a menos visita. Vendo o noivo que assim nada iria conseguir, pôde arranjar de saber se ela poderia ir, entrevistar-se com ele para saber se dirigir. Ela que não conhecia os topes que a vida tem, nem sabia que o amor não dá conselho a ninguém, jogou-se para o perigo, talvez aspirando um bem. Mandou dizer o seguinte: pai terá que ir à feira. Dia de sexta e você venha com boa maneira para termos lá um ponto, uma entrevista ligeira. Sorriu o noivo de alegre no dia da entrevista, sem saber que o resultado daquela infeliz conquista seria a morte da noiva, lhe aterrorizando a vista. Na hora exigida ele, seguiu com seu companheiro, Zé cara velha que era, um cidadão verdadeiro, mas eu não sei se o coração quis lhe deixar como herdeiro. Chegaram no dito ponto, conforme haviam tratado, sentiu o noivo no peito o coração agitado, assando as carnes no fogo daquele amor consagrado. A noiva também sentia, lhe estrugia o coração, Cupido silencioso lhe aplicava uma injeção, composta de 1000 venenos, nascida desta paixão. Ela trazia consigo uma irmãzinha pequena, pensando que lhe servisse de companheira da cena, mas aí foi testemunha de sua desgraça plena. Quando se entrevistaram, ambos ficaram sem calma, porque o amor crescia, desenrolando uma palma que lhes agitava o corpo e desassossegava a alma. Amorosos cumprimentos ali se manifestaram, no mar de grande esperança os dois corações nadaram, mas depois estas delícias em água se transformaram. Gozava a alma do noivo um calmante e refrescável, enquanto tinha na noiva um franco riso agradável que lhe oferecia a cura
de uma sede insuportável. Os dois jovens conversaram com meiga delicadeza, trocando expressões e risos, confortando a natureza, sem esperar o assalto da traiçoeira surpresa. Mas antes de terminarem a conversação fiel, vinha o avô de Coquinha, gênio de lobo cruel, cavalgando pressuroso num desastrado corcel. Ela, avistando o avô, corre pressurosamente. Ele ameaça o cavalo, com quem muito velozmente, depois de poucas passadas, pega-lhe barbariamente. E com a áspera corda dos mais estos caroás, forçou a pobre donzela com 2 voltas ou mais, privando que ela tomasse respiração guturais. O velho neste momento, cego de raiva se achava, soberbo, rangia os dentes, o senho se transformava e a natureza de fera cada vez mais aumentava. Saiu arrastando a moça, pisando-a com o cavalo, onde atingia uma pata, de sangue ficava o calo, não tinha um homem que fosse tomar da vítima o abalo. Ela gritava dizendo: noivo do meu coração, não deixeis a tua noiva que te tem tanta afeição morrer nas ferozes garras de um carniceiro leão. Me acuda, noivo querido, me acuda que estou morrendo, toda navalha da morte na vida estou recebendo e a escura eternidade visivelmente estou vendo. Valei-me, querido noivo, seja disposto, não corra, troque a vida pela morte, faça tudo e me socorra, se eu morro é por sua causa, por mim você também morra. A jovenzinha fazia dolorosa exclamação, deixando a pele do corpo no pedregulho do chão, sem ter quem lhe socorresse naquela triste aflição. O corcel estupurado puxava a cuja donzela, agudos bicos de pedras serviam de forro a ela, que ia a pulso forçada com a corda pela goela. O feroz monstro avô dela, em vez de ter compaixão da sua neta que era sua própria geração, antes sentia a vingança pulsar com alteração. Dominado pela cólera da natureza infernal, o velho arrastava a moça por um modo tão brutal que só se a donzela fosse perversa e irracional. No mesmo arrojo que ia, puxando a pobre donzela, pegou-a estupidamente, talvez até pela goela, e jogou-a numa cerca que partiu-lhe uma costela. Contudo chegou em casa e disse à mãe dela assim: está aí a sua filha, foi explanada por mim. Você sabendo do caso, verá que não fiz ruim. Esta infeliz miserável estava ali ainda agora, se particularizando com um rapaz que ela adora, precisa ensinar a ela como é que moça namora. Vendo a mãe ali presente, a donzela estremeceu. Chorando exclamou: mamãe. A resposta que ela deu foi uma surra que a moça em poucas horas morreu. Agora, caros senhores, eu preocupar-me vou sobre o gênio desta mãe e o coração desse avô. Depois do fim da história, direi como se passou. Este avô gênio de cobra chama-se Antônio Delfino e é o pai da mãe da moça, da qual se fez assassino, provando ser mais carrasco do que Antônio Silvino. Este dragão feroz, esta forma típica de cristão, herdou o gênio das feras criadas na solidão, que fazem doer nas carnes do mais brutal coração. Meu Deus, que carrasco é esse, monstro sem alma de gente, que faz isto com a neta do seu sangue descendente, sem temer nem os castigos das mãos do onipotente. Martirizou na neta e não se compadeceu das agonias das dores que a pobre moça sofreu, sendo ela o sangue do sangue que do seu sangue nasceu. Além do avô da jovem, carrascamente arrastá-la, quando ela exclamou mamãe, ela, em vez de acarinhá-la, lançou mão de 2 cordas para novamente açoitá-la. Como é que uma mãe tal natureza possui? Só sendo um espírito mau quem seu gênio constitui, para lhe crescer a ira quando o amor diminui. Na alma de uma mãe desta, a consciência não rói. Um corpo deste morrendo, a terra só o destrói, porque no peito do solo, barbaridade não dói. Que mãe ingrata e selvagem, que coração asqueroso, que natureza indomável, que gênio bruto e raivoso. Não comover-se da filha neste momento penoso? Ela, para ser boa mãe, necessita, pois, ter acarinhado a filha e contradito o algoz, embora se fosse justo a castigar-se depois. Toda mãe costuma ser bastante compadecida quando vê sofrer um filho ou uma filha querida, mas este herdou dos indígenas natureza desmedida. Uma mãe sendo dotada do santo materno amor, ainda estando irada contra um filho traidor, faz mais do que o impossível para livrá-lo da dor. A mãe que ama seu filho é igualmente arrozeira, enquanto vive orvalhada, conserva a rosa fagueira, só deixa mirralhas as pétalas quando resseca a madeira. Mas esta, em vez de amor, no coração tem espinhos, não comoveu-se da filha nestes momentos mesquinhos, sem ter uma voz amiga que lhe fizesse carinhos. Coquinha, já quase morta, muito mal balbuciava,
Com o corpo imerso em sangue, a pobre donzela estava, como a ovelha entre lobos, ela em desprezo se achava. Jogaram ela num quarto, de anti-higiênico despejo, onde ela só esperava, nas ânsias de grande arquejo, a morte na sua face, soltar-lhe o gelado beijo. Ela inerte a desprezo, fazia a exclamação: meu Deus, que frutos amargos deu-me a árvore da paixão, amei com fidelidade, recebi ingratidão. Noivo ingrato, tu não sabes o que é um amor fiel. Teu traiçoeiro sorriso deu-me 3 gotas de mel, para depois dar-me a taça desse amargurado fel. Eu, sendo uma fraca jovem, te provei ter grande amor. Tu, sendo um jovem robusto, deixaste eu morrer na dor, mergulhada no castigo do clamoroso rigor. Ingrato, quando eu morrer, vais na minha sepultura, e quando vireis a terra, me dando eterna abertura, lembre-te que fui a mártir da mesquinhosa tortura. Quando o chão raivoso e áspero devorar-me a carne triste, lembrar-te, noivo maldito, que no cemitério existe o pó dos ossos de um corpo que tu covarde traíste. Terminando estas palavras, sentiu a visão da morte aproximar-se de si com a expressão muito forte, lhe oferecendo passagem para o eterno transporte. Um portador foi chamar Manuel Neneco, o pai dela, que ainda estava na feira e não sabia que ela sofria da negra morte, aquela imprévia procela. Quando ele chegou em casa, não vendo a filha presente, como deseja vê-la, falou arrogantemente: vem cá, Coquinha. Não posso, lhe respondeu levemente. Estou com o corpo em chagas, sobre este chão, quase morta. Se papai deseja ver-me, abra levemente a porta. Meu extasiado corpo, nem por si, em pé, não suporta. Eu fui mimosa marrã, criada por bom pastor, por um coração estranho, senti arrojado o amor. Hoje pereço nas garras de um leão devorador. Qual cordeiro devorado por um tigre da montanha, estraçalhado por dentes de fera brava e estranha, não teve a iníquia sorte desta desgraça tamanha. Que monstros bravos são esses que tanto assim me corrigem? Meu amor foi inocente, a isto eu não sei origem, amei sem manchar as flores de minha capela virgem. Desse jardim paternal fui a mais infeliz flor, que um beija-flor querendo roubar todo o seu fulgor, jogou-as nas labaredas de um fogo destruidor. Papai, eu fui uma flor criada à sombra de um lírio, mas minha transpiração introduziu-me o delírio, obrigando a minha sorte multiplicar meu martírio. Eu fui uma estrela esplêndida de um brilhante fogaréu, mas querendo revoltar-me dos seios do grande céu, fui coberta por um manto de um tempestuoso véu. Eu fui bem, pode dizer-se, a mártir da amizade. Dizem que o amor safreja, fruto de felicidade. O meu safrejou a vítima da maior barbaridade. Bem sei que a origem disso foi este infeliz amor que vibrou na minha alma com a energia e fervor, roubando a minha existência, me naufragando na dor. Eu poderia estar livre desta desventura vaga, mas o amor narcotiza quem com ele se embriaga, o espírito só acorda depois que o corpo se estraga. Presa aos grilhões do jugo do meu viveiro paterno, já vejo a morte escrevendo meu nome no seu caderno, já sinto cair nos olhos o peso do sono eterno. Se fecharão brevemente as portas da minha vida, já sinto a minha matéria pela terra destruída e a tristonha eternidade me oferecendo dormida. Todos os sinais da morte em meu corpo já senti, com as mortalhas eternas meu organismo cobri, já ouço as vozes do sino, dando sinal que morri. Das ilusões deste mundo já vejo as caricaturas, já sei que a terra é um lago composto só de amarguras e a vida é um engano que domina as criaturas. Terminando estas palavras, senti o choque apressado do pai que entrou no quarto bastante colerizado, mas diminuiu a cólera quando viu o seu estado. Para lhe tomar a bênção, ela ainda se boliu, mas não findou as palavras, desfaleceu, caiu, e aos pés do Onipotente sua alma se dirigiu. Depois da morte da jovem, todos fingem que se afligem, as rosas do fingimento as suas bocas dirigem, aclamando foi veneno do suicídio a origem. No outro dia levaram o corpo ao ataúde, dizendo, ela envenenou-se, perdeu da vida a saúde, mas é que se ilude o mundo, mas a Deus nunca se ilude. Sucede então o seguinte, alguém que viu o conflito vai logo à delegacia denunciar o delito ao sargento delegado de São José do Egito. Os membros policiais, sabendo o que foi passado, vieram a Umburanas, já tudo determinado, para arrancar o cadáver a um dia sepultado. Arrancaram o cadáver dos seios do frio chão. O corpo de tão inchado jafava no caixão e exalava bastante cheiro de putrefação. Nesta ocasião só tinha homens de reputação, Padre João Leite de Andrade,
Horácio Rocha e Simão, Pedro Silva e muitos outros de alta consideração. O pai dela, que estava, também na ocasião, pediu licença ao sargento, saiu com um lenço na mão, recebendo quente pranto que gotejava no chão. Eram chefes do exame, o grande sargento Sé, o doutor Manuel Casado, que presentemente é um bom juiz de direito na sede de São José. O doutor Arlindo Lopes, grande médico em cirurgia, examinou o cadáver com atenta vistoria. Disse assim que de veneno no cadáver nada havia. Examinando o cadáver, o médico logo notou 5 ou 6 marcas de rastros onde o cavalo pisou e a espinha dorsal que, em 3 partes, se quebrou. Uma costela partida, um omoplata quebrado. Os rins bastante banidos, o baço desagregado. Um grande golpe na fronte e o pescoço estrangulado. O médico tirou-lhe o fígado, baço, rins e coração e mandou para a junta médica para melhor aprovação, certificando se o corpo foi envenenado ou não. Dizia o juiz consigo: que crime horroroso é esse? Nunca se ouviu falar que no Brasil sucedesse outra cena destitosa que com esta parecesse. Nem mesmo nos velhos tempos dos monarcas mais guerreiros, nunca se ouviu dizer que entre homens brasileiros fossem praticados crimes por modos tão traiçoeiros. Tiradentes é verdade que sofreu grande inclemência, mas foi por causa do crime de fazer inconfidência. Não foi como esta donzela que morreu na inocência. Este crime é uma nódoa que mancha o catolicismo, porque nem Nero na Roma, com todo o seu barbarismo, nunca praticou estrago que causassem tanto abismo. Os autores desse crime nasceram da crueldade, se receberam o batismo, mas não foi por cristandade, a ímpia selvageria foi deles a humanidade. As histórias descritivas nunca nos deram certezas se já houve algum vivente de origem portuguesa que tivesse igual a este tão horrível natureza. Nem os índios antropófagos das antepassadas eras não tinham a natureza destas desumanas feras que servem de assombro todas as carniceiras panteras. Quem estudar este crime com viva perseverança verá que os monstros autores da morte desta criança deverão ser castigados com justiceira vingança. Depois de feito o exame, bastante legalizado, sepultaram novamente o corpo martirizado e trataram de prender o assassino culpado. Pensavam que foi somente o avô que matou ela, porém depois descobriram que a ingrata mãe dela tinha também tido culpa na morte da tal donzela. O juiz, também sabendo como havia sido a coisa, prendeu Manuel Neneco e Dona Inês, sua esposa, onde a brutal natureza diariamente repousa. Foi então o pai da vítima sofrer aquela amargura, mas como não tinha culpa, logo obteve soltura. Sua esposa, que era cúmplice, ficou na prisão escura. Assim, disse ele ao juiz: se acaso o senhor quiser, eu vou tirar a sentença que vossa excelência der, me sujeito a ficar preso para soltar minha mulher. Porém, lhe disse o juiz: isto assim não pode ser, perante a minha justiça ninguém paga sem dever. Se ela foi a culpada, é quem merece sofrer. Preciso agora falar do velho Antônio Delfino, que sendo daquele crime o principal assassino, procurou refugiar-se para depois tomar destino. Botou 6 contos no bolso, desconfiado da sorte, fugiu para Espinharas, da Paraíba do Norte, dizendo: destas montanhas, só quem me tira é a morte. Mas sendo baldado o plano dos seus destinos judeus, foi denunciado e preso por perseguidores seus, que o pagamento da culpa vem da justiça de Deus. Ele procurou refúgio nas grutas da Cordilheira, da Serra da Borborema, muito perto do Teixeira, e lá foi efetuada a sua prisão primeira. O sargento Neguinho Lira, quando soube da notícia, dirigiu-se ao quartel, reuniu sua polícia, foi prender o criminoso, autor de grande malícia. Prendeu-o e encarcerou-o num quartel mais esquisito. No outro dia levou-o a São José do Egito, cidade aonde o seu crime há dias estava escrito. Lá foi ele interrogado pelo juiz de direito. Depois de ter confessado tudo quanto tinha feito, foi encarcerado logo num quarto escuro e estreito. Logo que achou-se preso, confiando no dinheiro, procurou advogado, constituindo primeiro o doutor João de Almeida, de Alagoa do Monteiro. Veio o doutor João de Almeida, quando o processo leu, declarou perante a todos: dessa forma nem eu, nem outro formado pôde defender o crime seu. Procurando novamente outro advogado fino, o doutor Hernani Leite, irmão de doutor Firmino, para advogar o caso do mesmo Antônio Delfino. Mas nenhum advogado habeas corpus requereu, o velho impressionado de tristeza adoeceu e até que finalmente, na cadeia, faleceu. O traumatismo moral do velho se apoderou e ele, impressionado do crime que praticou, adoecendo aos poucos,
prostrado à morte ficou. Outrora, Antônio Delfino era um velho cidadão, de 70 e muitos anos, considerado ancião, sem nunca ter padecido a menor perseguição. Vós sabeis, meus bons leitores, que o comum do sertanejo é conviver na fazenda comendo coalhada e queijo, vestindo em roupa de couro e nada mais tem desejo. Mesmo assim vivia ele calmamente descansado, revendo a sua fazenda, pastorando o seu gado, alimentando-se a gosto, gozando perfeito estado. E para agora estar preso naquela horrível detença, esperando receber descomedida sentença, teve razão do desgosto lhe produzir a doença. Sentia no velho crânio as faculdades mentais incendiando a pelúcia dos tecidos cerebrais e a consciência assustando seu corpo cada vez mais. Assim sucessivamente lhe cresceu a decadência, morreu de perturbação, desgosto e impaciência, assobrado com os sustos da sombra da consciência. Não passou mais nem 2 meses no quartel municipal, não quis mais advogado da classe material, foi receber habeas corpus no divino tribunal. Para Deus e para o mundo foi tristonha a sua sorte, lutou com 1000 embaraços e neste triste recorte teve por troco da vida a guilhotina da morte. No frisar da minha pena, tingindo este original, não apresentei legenda que me roubasse a moral, fiz a minha narrativa pela voz do pessoal. Apenas publico em versos a notícia mais notória, não quero com outras coisas perturbar minha memória, nem também quero ter culpa exagerando a história. Não sei se agravei aqui as expressões da verdade, nem posso jurar se este crime foi realidade, porque não fui testemunha da dita fatalidade. Melhor não pude fazer, porque além da fraqueza que domina a minha ideia, não tenho legal certeza deste monstruoso crime que comove a natureza. Caros leitores que lestes minha narração completa, desculpeis, pobre de mim, vós bem sabeis que o poeta vive da desgraça alheia, quando o Liseu lhe acarreta.